Então, e esse convite a essa formação e a conhecer mais profundamente o trabalho de constelações é porque as constelações têm sido reconhecidamente e no mundo todo uma ferramenta de muita ajuda, que tem trazido muitos avanços em conciliações, em soluções, em alívio de dores e problemas de uma forma geral na vida. E uma das características especiais que a constelação nos oferece é um olhar mais amplo para as questões, que não fica restrito só ao eu. Então, quando nós recebemos pessoas com dificuldade, geralmente as pessoas trazem questões que estão sempre centradas no eu. A minha dor, a minha dificuldade, alguém está me fazendo isso, alguém está me pressionando assim, assado. E a constelação, ela amplia o olhar, amplia reconhecendo a importância do lugar de todas as pessoas envolvidas naquela dificuldade. E isso faz com que nós percebamos raízes de uma questão que está se mostrando agora, que muitas vezes não está diretamente ligado com aquilo que nós estamos tendo dificuldades. Muitas vezes as raízes dessa questão têm a ver com outras situações, com uma necessidade de reconhecimento, com uma necessidade de ser respeitado no sistema, vai muito além de simplesmente uma divergência de ponto de vista. E quando nós olhamos para essas questões de forma ampla, nós podemos reconhecer também a importância do outro e fica muito mais fácil sair do embate e direcionar todas as nossas energias para o que traz solução, para o que traz alívio para aquela questão. Então, nesse sentido, a constelação nos oferece, e em tempo rápido, na maior parte das vezes, soluções e clarezas para as situações que tem como resultado um grande avanço em termos de solução mesmo e de alívio. Então, pegando um gancho aí no que você falou, Homero, um dos destaques do nosso trabalho é essa questão que você acabou de mencionar, que é o foco na solução, né? Nós atribuímos um olhar para o próximo passo, para a saída, para a solução, um olhar muito maior do que a questão em si. Colocamos um holofote no que pode ser a solução, muito mais do que um holofote no problema, na questão. Desde esse momento já temos um passo à frente, porque não nos detemos lá atrás no problema e olhamos para frente para a saída, para a solução, para a clareza. Uma outra característica muito forte de constelação familiar, segundo a minha experiência, é que, através de uma constelação, podem se revelar, como o Homero esteve dizendo, aspectos que não eram visíveis para mim em relação a problemas que, às vezes, eu preciso resolver. São problemas que me limitam, são dificuldades que fazem com que eu não consiga ter paz, não consiga ter a devida fluência na minha vida. E, através de uma constelação, nós encontramos, de uma maneira assim muito profunda, o que é essencial naquela questão, o que realmente está na essência daquilo que, se eu ampliar a minha compreensão, a minha visão, a minha consciência sobre aquilo que está me atormentando, esse novo olhar que eu vou adquirir através da constelação, ele me coloca numa condição muito mais favorável para resolver aquele tema, para avançar, dar os passos, como a Marisa esteve dizendo. Então, é uma metodologia ou é uma terapia que descortina para nós qual é a essência daquilo que nós precisamos fazer para que, diante daquela dificuldade, nós possamos ter uma atitude que possa ser transformadora dentro de possibilidades que são bem realistas, né?
olhando com um olhar mais amplo, como eles disseram, para as questões humanas. Todas elas são passíveis de ser olhadas nesse olhar que procura respeitar os nossos vínculos como seres humanos que nascemos numa determinada família e na qualidade desses vínculos, o que é que permeia esses vínculos que são naturais e também nos vínculos que são constituídos na vida, né? Os casamentos, as empresas que nós trabalhamos, as relações que nós desenvolvemos ao longo da vida. E também esse trabalho nos conduz e nos mostra a importância de nós estarmos em harmonia com tudo que nos trouxe até aqui, ou dizendo de outra maneira, em harmonia com o nosso passado, com a nossa história, com aqueles que vieram antes de nós, não só na família, como em outros contextos que pertencemos. Porque uma das coisas que observamos também é que não é difícil na nossa vida, com o passar do tempo, se nos mantemos em uma postura crítica em relação a alguém ou a alguma situação, com o passar do tempo nós começarmos a funcionar de forma muito parecida com aquilo que nós criticamos. E isso tem a ver com o fato de que, independentemente de nós não concordarmos com tudo ou criticarmos ou não aceitarmos, nós continuamos fazendo parte daquele contexto. Nós continuamos fazendo parte daquele sistema familiar, nós continuamos fazendo parte daquela história. Então, às vezes, algumas pessoas, até que passaram por experiência em constelação, têm a ideia de que a constelação ela funciona para interferir no passado. Mas a constelação não funciona para interferir no passado. A constelação funciona no sentido de nos harmonizarmos com o passado, de respeitarmos o passado e as pessoas que compuseram esse passado. Isso nos dá uma permissão interna para conseguirmos olhar para o presente e para o futuro. Isso nos dá uma condição interna de construirmos na nossa vida aquilo que nós almejamos que seja diferente, mas não em detrimento àquilo que vivenciamos de difícil, mas sim como uma conquista, como um avanço em relação àquelas dificuldades. Então, é um trabalho que amplia o lugar para as pessoas no nosso coração. É um trabalho conduzido com muito amor, e não com críticas ou com um olhar de separação entre certo, errado, bom, mal. É um trabalho que amplia enormemente a nossa capacidade de incluir, de reconhecer e de amar, em última instância. E é interessante, né, Homero, que quando a pessoa se abre para isso, ela também passa pelo caminho de compreender a si mesmo, quer dizer, as próprias decisões que ela tomou na vida e que a levaram a determinados resultados, ela também pode olhar se responsabilizando pelas decisões que tomou e muitas vezes se livrando de uma culpa que faz com que ela fique paralisada naquilo, como se ela tivesse que se punir por alguma coisa que ela decidiu e que teve consequências na vida dela, como se ela tivesse, vamos dizer, predestinada ao fracasso, né? A constelação também reconcilia a pessoa com a sua própria história pessoal, apenas como um complemento disso que você falou. Tem as pessoas de gerações anteriores, mas tem a própria jornada, a própria biografia do indivíduo, que muitas vezes precisa dessa revisão, desse novo olhar, dessa ressignificação, né? Constelação também permite isso, né, Marisa? Então, esse trabalho voltado para uma reconciliação, não só para si mesmo, né, para a sua própria história, mas para a história do seu sistema, esse aceitamento, esse sim para tudo que aconteceu no transcurso da sua vida, no transcurso da história da sua família, é um ganho e uma leveza
que você consegue a partir desse olhar? Você se reconciliar com aquilo que já foi e não pode ser retomado é um grande alívio. Uhum. É como o Bert diz, né? Repassar, né? Olhar para a sua história com um novo olhar, né? E ver que a ideia de dizer sim para a nossa história é a nossa melhor possibilidade, porque é a única história que nós temos. Na medida em que a gente tenta arrancar de nós uma parte do que vivemos, a gente vai viver com um buraco, né? As pessoas que têm uma rejeição, uma crítica, como o Homero falou, em relação a si mesma ou a seus pais, por exemplo, ela vai criando um vazio dentro dela e isso a impede de tomar a vida com toda a força para fazer algo melhor. Nós somos parte de um movimento e estamos aqui para melhorar a vida. E quando nós melhoramos junto com toda a história, quer dizer, nós somos continuadores de uma história, não é isso? Sim. E que negar a nossa história, seja ela imbuída de qual dificuldade foi, negá-la ou rejeitá-la não a muda. Pelo contrário, faz com que todo o meu foco fique só no que foi negativo. E nenhuma história é só ruim. Não é? Quando eu aceito, eu consigo ampliar e consigo incluir também o que vem de bom. E a vida, principalmente.